cura gay de novo aqui. O cara fala assim: ô Caio, Lana Holder testemunhou no meio pentecostal que era lésbica e agora tá junta com outra mulher que é pastora de uma igreja. Contando, fazendo coro com aquele rapaz lá, o André. Uhum. Aí tem uma outra amiga que ela fala: Caio, eu sei, sou lésbica. Da Lana, e ela queria... me escreveu quando aconteceu aquilo com ela, quando saiu do armário. Ela me escreveu em 2003, 2000. A carta dela está publicada aqui no meu site. Ela contou a história para mim. Eu respondi a ela o que eu achava. E depois disso ela veio aqui. Ela veio a alguns cultos aqui em casa. A família dela, acho que é aqui de Brasília. Ela veio a alguns cultos aqui em casa. Participou às quartas-feiras aqui na tenda. E depois ela veio um outro dia e me disse que estava iniciando um grupo, acho que no interior de São Paulo, uns 5 anos atrás, ou 4 anos atrás. Perguntou o que eu achava. Eu dei a minha opinião. Falei: olha, a minha opinião é de que você fazer igrejas para gays, igreja para pobres, igreja para petistas, igreja para PSDBistas. Para cientistas. Não, igreja para cientistas. Para padeiros. Igreja para ricos. Mecânicos. Igreja para classe média. Tudo isso aí é marketing, é propaganda e marketing. É escola de propaganda e marketing. É divisão capitalista de nicho de mercado. Não tem nada a ver com o reino de Deus, nem com Jesus, nem com o Evangelho. Nada. E se você é gay, a minha opinião é: você tem que saber que você está vivendo uma situação anômala. Eu nunca disse, jamais direi que você, uma pessoa, viver a situação intrínseca e profunda de homossexualidade é natural, porque a natureza não viabilizaria a espécie humana pela homossexualidade, a menos que nós nos tornássemos seres de um outro modo reprodutivo. Nós fôssemos todos hermafroditas em nós mesmos e autorreprodutivos. Não é o caso. Então é anômalo, faz parte da natureza, mas faz parte dos cardos e abrolhos lá de Gênesis, que brotaram como anomalias na natureza. Isso é fácil de entender, simples de entender, e o amor e a compaixão tem que acolher. Porque a pergunta nessa hora que surge é: quem pecou? Esses ou seus pais, para que nascesse gay, ou nascesse assim, com a ambivalência de ter um hermafroditismo externo e interiormente se sentir totalmente de outro modo, diferente do hermafroditismo aparente e físico? Quem pecou? A resposta de Jesus é: nem ele pecou, nem seus pais. Mas é para que nessa condição caiba Deus, caiba amor, caiba graça, caiba transformação, caiba reprocessamento da consciência. E, em outras palavras, de maneira reduzida e resumida, foi o que eu disse a ela. E digo a todo mundo, usando o princípio de Paulo, em 1 Timóteo 3, quando ele diz: seja o bispo marido de uma só mulher. É um princípio que se aplica a tudo mais em relação à liderança de grupos de fé. O que Paulo estava ensinando? E por que ele disse aquilo? Ora, era óbvio que o ensino de Jesus já fazia com que cada homem tivesse uma mulher e cada mulher tivesse um homem. O Novo Testamento não é polígamo, ele é monógamo. Como monógamo é o livro de Gênesis, lá no princípio, foi o que Jesus disse. No entanto, ele foi pregado e é pregado num ambiente onde todos os experimentos humanos estão acontecendo, desde sempre. Portanto, o Evangelho seria anunciado como foi, num ambiente plural, de comportamento, de entendimento e de histórias diversas. E Paulo diz: nós chegamos com o Evangelho, aí até vocês, e muitos de vocês tinham uma mulher, 2 mulheres, mais de uma família, eram circunstâncias que já estavam feitas e criadas.
Então o evangelho não chega separando ninguém, ao contrário. O que Jesus disse a samaritano? 5 maridos já tiveste, este que agora tens realmente não é teu marido, mas vai, chama teu marido e vem cá. Se você quer falar de lei, Jesus disse, ela é claro, você não está legalmente casada com ele, mas o vínculo é marital, por isso chama o teu marido e vem cá comigo. As histórias da lei são outras, agora aqui são vocês dois, almas humanas, venham a mim. Certo? Esse é o princípio, o evangelho chegou nesses ambientes. Só que ele chega nesses ambientes indicando um novo paradigma, que é o paradigma do princípio. Qual é o novo paradigma? É um homem e uma mulher. Esse é o paradigma. E assim como quando o evangelho chega num ambiente onde a cultura já está permeada de bigamia, de poligamia, isso é aceitável à volta, ele evangeliza Jesus. O evangelho é Jesus, é o ensino do amor de Cristo. E deixa o Espírito Santo trabalhar nas consciências. Em geral, quando isso acontece, as pessoas os que são implicados numa situação dessa, vão vendo o que a lucidez da história determina. A maioria fica com a esposa mais antiga, libera as mais novas, cuida de todos os filhos, mas descomplexifica a situação, deixa todo mundo livre, ou acolhe e vê que tipo de acomodações consegue fazer. Mas justamente porque a vida, para ele, nunca mais será um paradigma de proposta para ninguém, porque ele já foi encontrado nesse estado, Paulo diz, olha, o único preço a pagar nessa hora, que nem é tão importante para ninguém, porque não impede você de pregar, nem de orar, nem de servir, nem de ajudar, nem de tudo, mas para ser bispo, para ser aquele cara que é o modelo, como Pedro diz na primeira epístola dele, no capítulo 5, modelo do rebanho, essa figura, deve ser marido de uma só mulher, porque a gente está querendo educar as novas gerações no novo paradigma. Então foi isso que eu disse a ela. Eu não acho que pessoas gays que queiram casar devam se tornar pastoras de uma igreja, porque você vai estar propondo um paradigma e relativizando o paradigma original. Por isso, na minha opinião, tem que se reforçar o paradigma original e todo mundo ser misericordioso com os que vivem as situações específicas e aplicar compaixão e graça e deixar as pessoas respirarem, mas não deve se tornar um bispo nem um líder de uma comunidade numa situação dessa, considerando que se trata de, nesse caso, de ungir cardos e abrolhos como se fossem as rosas originais, e não é o caso. Então, isso foi sempre o que eu disse, será sempre o que eu direi, porque eu duvido que eu consiga pensar de um outro modo quando eu olho para o Novo Testamento, conhecendo a história da circunstância em relação ao que Paulo estava dizendo ao povo em 1 Timóteo, no capítulo 10. Sim. Tá. Você já respondeu um pouco do que essa pessoa vai dizer? Na verdade, eu introduzi a Lana para poder entrar nessa amiga. Aí você já mandou ver aí, mas vamos lá. Sou lésbica, Caio. Eu queria saber como o André conseguiu chegar a esse nível de consciência para deixar de ser o que foi há anos. Odeio ser assim, mas não consigo mudar. Oro, busco ao Senhor todos os dias, tenho prazer em ler a sua palavra. E quero saber se é uma questão de fé ou de mudança de comportamento. Não. Me ajude, cara. O André não tem nada a ver com o que ela está falando. O André sempre foi um heterossexual. É aquela história que ele contou longa aqui. Um heterossexual que foi usado, foi de certa forma meio traumagatizado, certo, na infância e adolescência, depois, mas sempre teve mais apetite por meninas do que por meninos, mas chegou a um ponto em que misturaram-se as coisas. Misturaram-se as coisas. Ele caiu num estado assim meio romano de ser, lá da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Estava tanto fazendo. Bom, como no tanto faz, o que fazia e rendia melhor era ser travesti, e como ser travesti para ele era uma função tríplice,
Porque às vezes ele era passivo, às vezes ele era ativo com homens e às vezes ele era ativo com mulheres, como travesti. Tem um monte de mulher fissurada em traveco com pintão. Né? Um monte de mulher. E ele disse aqui para nós, quando eu pegava as mulheres, para mim era muito melhor, porque ali é que eu me afastelava, do que quando o resto foi virando função sexual. Cada vez mais função sexual e não opção. A escolha estava clara dentro dele desde sempre. Ele sempre foi heterossexual. Diferente de você que sempre foi homossexual, homoafetivo. Se o André fosse homoafetivo desde a infância, se a única forma dele se perceber tivesse sido como homossexual, eu jamais sugeriria a ele que fizesse qualquer coisa radical de qualquer modo, só se ele quisesse tirar mesmo peitos porque não era natural, ou isso, aquilo. Bom, não sou traveco, sou só um gay. Mas quero ser gay com bunda de homem, peito de homem, cara de homem. Amém, a decisão é dele. Eu só o estimulei a fazer o que fez porque ele chegou já também querendo fazer isso. Ele só não tinha como. Esse era o desejo. O grande problema dele não foi com ele, foi com o pai dele, pastor, é da Assembleia, de uma igreja dessas aí. Sim. Que no início tratava o filho como um endemoniado, porque o rapaz virou homossexual e travesti, e agora quando o cara se converte, só porque se converteu aqui com Cai Fábio! Cai Fábio! Aí ficou todo mundo lá em cima dele. Olha, chegaram a um ponto, meu amigo, que tavam, o pai chegou a dizer, o que o pai falou aqui? Lembra do que o pai falou? O pai falou que tem coisas que a gente não precisa mudar mais, que já está pronto, que não tem que mais mudar. Uma coisa porque assim. Ele estava faturando uma grana para o pai e para a mãe. É um caminho sem volta e que ele ia se arrepender. É. E o pai aceitava a grana? Aceitava. O primeiro amaldiçoou o filho por ser como o filho tinha se tornado. Depois que o filho começou a faturar muito e mandar a grana, a maioria desses pais não querem mais a reversão de nada porque a grana é mais importante. Como aquela obreira da Universal, da filha. Mãe da nossa querida amiga, hoje mulher do Eduardo, que não, quando a filha se converteu aqui e disse, não serei mais garota de programa, a mãe ficou doida comigo, com raiva, porque disse, veio estragar o dinheiro que eu ganho, que eu dou de oferta lá, de não sei o que, a grana da Universal ia parar às custas da pepeca da bichinha que não podia mais sossegar. Então, meu amigo, nós estamos vivendo num negócio que Sodoma e Gomorra viraram brincadeira perto dessa igreja evangélica maluca. Eu penso Não, e o que a gente tem que ressaltar também no caso dessa garota de programa, é ela ficar com o cara separou da mulher dele, já tinha uma vida já a dois. A mulher dele veio aqui falar. A mulher do cara, né? Conta aí. Mulher do cara veio aqui, falou com a gente, uma santinha, ela falou, olha, eu sou assexuado, eu não gosto de sexo, eu casei com ele, a gente está 15 anos juntos, eu não consigo transar. E esse cara é um santo. Ele está aqui me aguentando esse tempo todo, a gente não se separa por causa de igreja, disso, daquilo, ela daquilo. Apoiou ele, ficar com a mulher. Eu é que pedi para ele ir, e quando ele me falou dela e me mostrou que ela, eu dei a maior força e disse, olha, me deixa, casa com ela, vamos nos separar, porque você precisa ser feliz. Bom, aí até a igreja veio contra. Foi no emprego da garota. E detonou, a menina perdeu o trabalho. A igreja foram foi no lá. Hotel onde ela estava trabalhando, foi a igreja lá, chamá-la de tudo, em defesa da esposa dele, que veio aqui dizendo, pelo amor de Deus, não façam isso contra ele, nem contra mim, nem contra ela. O que vocês têm a ver com a minha vida? Eu estou feliz por ele, não me defendam contra mim. Que triste. A menina perdeu o emprego, velho. Que isso, cara. A igreja foi lá. Então, gente, é tudo muito simples de entender. VNV TV, o canal é você.